Olha, estamos nesta terça-feira, 21 de março de 2023, é o dia dedicado à internacional, à síndrome de Down. Nós vamos conversar sobre esse tema a partir de agora. Vamos conhecer um pouco melhor toda essa situação que envolve a pessoa com síndrome de Down, porque já estamos na linha e vamos passar a conversar com médico geneticista, o Dr. Reinaldo Luna, a quem a gente agradece, viu, Dr. Reinaldo, por estar conosco nesse Dia Internacional da Síndrome de Down. Bom dia, doutor. Bom dia, Elias. Muito bom estar aqui mais uma vez. Bem, doutor, o que é que a gente pode falar sobre a Síndrome de Down nesse Dia Internacional? Muita gente com muitas dúvidas, mas parece-me que a síndrome acompanha a humanidade, doutor? Dá para a gente dizer assim? Sim, tem relatos. Oficialmente, a síndrome de Down é descrita no século XIX, mas desde o século XV, mais ou menos, já tem pinturas em que são retratadas pessoas com características que faz pensar na síndrome de Down. Mas, oficialmente, como condição clínica, ela é relatada desde o século XIX. Bem, doutor, o que dizer sobre a síndrome de Down? O que vem a ser síndrome de Down? Síndrome de Down é uma doença, doutor? Ela tem uma CID? Ela tem uma CID, é uma condição genética, né, uma condição cromossômica levada por um... Nós temos 46 cromossomos, né, e nas pessoas com síndrome de Down, geralmente elas têm 47. Tem um material extra do cromossomo 21, então se caracteriza pela trissomia do cromossomo 21, então geralmente, na grande maioria dos casos, eles vão ter 47 cromossomos ao invés de 46, e esse cromossomo em excesso é o 21. E aí esse excesso desse material cromossômico do 21 é que é responsável por todas as características que as pessoas com síndrome de Down apresentam. Bem, o ouvinte perguntando aqui, o que é que vem a ser translocação, trissomia? São nomes que não são muito usuais, doutor. Certo. Então, como eu disse, nós temos 46 cromossomos. De forma geral, nós temos 46. A espécie humana tem 46 cromossomos. As pessoas com síndrome de Down, geralmente, em torno de 95% delas, ou seja, quase todas as pessoas com síndrome de Down, vão ter a trissomia livre, que é ter um cromossomo 21 inteiro a mais, certo? Existem outras possibilidades que levam ao mesmo quadro de síndrome de Down, que também por um material extra do cromossomo 21. Uma delas é a translocação, é quando, nesse caso, o indivíduo com síndrome de Down vai ter dois cromossomos 21 livres, normais, dois cromossomos 21 normais, e um terceiro cromossomo 21, um terceiro material de cromossomo 21, ele vai estar inserido em um outro cromossomo. Pode ser até no próprio 21, ou um outro cromossomo, geralmente o cromossomo 14. Então essa pessoa teria um cromossomo 14, um cromossomo 14 21 e dois cromossomos 21 livres. Então, nesse caso, leva a uma trissomia do cromossomo 21 da mesma forma. E o quadro clínico é o mesmo. Doutor, como é que é o diagnóstico da pessoa que tem síndrome de Down? Ele pode já se iniciar uma suspeita na própria gestação. Alguns dados das ultrassonografias podem levar a uma suspeita, como o aumento da translucência nucal. O aumento da translucência nucal ele é sugestivo de alterações cromossômicas, não só da síndrome de Down, né, é sugestivo de alteração cromossômica. Então, se houver essa suspeita durante a gestação, é possível confirmar o diagnóstico através de alguns exames ainda durante a gestação. Ou, se isso não acontecer durante a gestação, a outra possibilidade é ao nascimento, examinando o bebê pelas características clínicas que o bebê apresenta, é possível fechar um diagnóstico de síndrome de Down. E o cariótipo pode ser feito, ou deve ser feito, nesses casos, para confirmar o diagnóstico e para aconselhamento genético do casal, da família. Perfeito. Que aconselhamento genético seria esse, doutor? Porque, como o senhor bem falou, o exame clínico das características, ele é suficiente para fechar, para determinar de que trata-se de pessoa com síndrome de Down. O cariótipo vai nos dar mais o quê? Então, na grande maioria das vezes, o exame clínico é suficiente para a gente fechar ou não o diagnóstico clínico de síndrome de Down. Na grande maioria das vezes,
a gente consegue, talvez seja a única condição cromossômica em que a gente consegue fechar um diagnóstico clínico com mais certeza. As demais precisam do cariótipo para a gente definir o diagnóstico, mas a síndrome de Down, na grande maioria das vezes, a gente consegue fechar um diagnóstico clínico, e o cariótipo vai me servir, como eu falei, primeiro para confirmar esse diagnóstico, até para a família às vezes isso é interessante, de ter essa certeza do diagnóstico, e segundo para aconselhamento genético. Como eu falei, existem algumas possibilidades de anormalidades cromossômicas que levam ao mesmo quadro clínico de síndrome de Down. Uma delas, a principal delas é a trissomia livre, que é aquela que tem os 3 cromossomos 21 livres, mas, como eu falei, pode existir a translocação e pode existir um mosaico. Então, eu preciso do cariótipo para identificar qual alteração cromossômica esse paciente apresenta. Em 95% das vezes vai ser trissomia livre, mas pode ser uma translocação, pode ser um mosaico, e isso vai interferir no aconselhamento genético para o casal que é pai dessa criança com síndrome de Down, se eles quiserem saber qual é a chance deles terem outro filho com síndrome de Down, que geralmente não volta a acontecer. Mas eu preciso do cariótipo para saber, por exemplo, nos casos de translocação, existe uma possibilidade disso ter sido herdado. Na grande maioria das vezes também não é herdado, mas existe essa possibilidade. Então eu preciso do cariótipo para informar esse casal qual é a chance deles voltarem a ter outro filho com síndrome de Down, caso seja do interesse deles. Doutor, essa seria a minha próxima pergunta, porque tem gente perguntando aqui, teve um filho com síndrome de Down, vai ter outro filho com síndrome de Down. Não é bem assim, não é, doutor Reinaldo? Não, na grande maioria das vezes isso não acontece. Na grande maioria das vezes são casos isolados. A minoria das vezes, como eu falei, em torno de 95% são trissomias livres. As trissomias livres são eventos esporádicos, são eventos ao acaso. Uns 2 a 3% são translocações. Nesses casos de translocações, que é a minoria dos casos, nesses casos existe a possibilidade de ser herdado. Também, na grande maioria das vezes, não é herdado, mas existe essa possibilidade. Então, eu preciso do cariótipo para poder passar essa informação para o casal, caso o casal queira saber e caso ele tenha interesse em ter mais filhos. Mas, na grande maioria das vezes, não há uma recorrência de casos de síndrome de Down para o mesmo casal. Doutor, tem uma relação direta a essa trissomia, a síndrome de Down, com cardiopatia congênita, problemas cardiovasculares? Em torno de 50% a 60% das pessoas com síndrome de Down elas já nascem com alguma cardiopatia congênita. Então, o ecocardiograma é um dos, talvez até antes do cariótipo, o principal exame, o exame primordial para ser feito em todo paciente com suspeita de síndrome de Down seria o ecocardiograma, porque, como eu falei, em torno de 50% a 60% das pessoas com síndrome de Down nascem com alguma malformação congênita cardíaca. Por que isso acontece, doutor? Por que essas malformações elas se restringem ao coração, pode atingir um outro órgão também? Por que isso acontece, doutor? O desequilíbrio gênico causado pela trissomia do 21 tem um material extra de cromossomo 21. Isso leva a todo o fenótipo clínico apresentado pelas pessoas com síndrome de Down. Que as malformações na síndrome de Down não se restringem às malformações cardíacas, talvez elas sejam as mais comuns e as que demandam maior necessidade de intervenção mais precocemente. Mas as pessoas com síndrome de Down podem nascer com malformações gastrointestinais, algumas comorbidades como hipotireoidismo congênito, deficiências visuais, enfim. Então é uma condição que é multissistêmica e, por ser multissistêmica, precisa de avaliação multiprofissional. O senhor falou em avaliação multiprofissional, eu vou aqui iniciar por uma pergunta da nossa ouvinte. Existe graus em síndrome de Down, assim como a gente tem o espectro, por exemplo, para definir o estágio em que se encontra uma pessoa autista, nós temos um semelhante em relação à síndrome de Down? Não existe grau de síndrome de Down. Eu acho que uma das coisas que confundem isso talvez seja a comparação que é feita com as pessoas com síndrome de Down há 20, 30 anos atrás, que tinham menos acesso à estimulação precoce. E outra coisa que talvez possa confundir isso de grau é as possibilidades de cariótipo. Como eu falei, existem 3 possibilidades. A trissomia livre, que é a mais comum,
o mosaicismo e a translocação, mas todas elas levam ao mesmo quadro clínico. Eu não consigo examinar o paciente e dizer, esse aqui tem trissomia livre, esse tem translocação e esse tem mosaicismo. Para isso eu preciso do cariótipo. Mas não existe um grau de síndrome de Down. O que é importante para que essas pessoas com síndrome de Down se desenvolvam o melhor possível é a atividade da estimulação precoce, e aí, como o nome diz, é precoce, iniciar o mais breve possível para que essa criança tenha o melhor desenvolvimento possível e consiga atingir seu máximo possível, né, de desenvolvimento. Doutor, essa é a grande preocupação de pais e mães e daqueles que cuidam de pessoas com síndrome de Down. Uma preocupação é tamanha que o próprio presidente Lula já prepara aí um novo decreto. O objetivo é ampliar o atendimento a pessoas com síndrome de Down no SUS. A norma quer estabelecer aí tratamento precoce, diagnóstico neonatal, e principalmente nesse tratamento precoce, doutor, aquilo que o senhor se referia, né, a essa necessidade que tem as pessoas com síndrome de Down, de que isso comece já no primeiro dia de vida. Algumas intervenções estimuladoras, elas precisam acontecer, porque senão não vai mamar direito, porque senão não vai falar com brevidade. Fala é uma das últimas coisas que se desenvolve na pessoa com síndrome de Down, a fala inteligível, naturalmente, falar como a gente fala, entre outras questões, né, doutor? As questões motoras. Normalmente é uma criança... Por que, doutor? Ela parece ser mais molinha que as outras, mais flácida, é isso mesmo? A síndrome dá essa condição a essa criança? Isso aí, a hipotonia é uma das principais características observadas no recém-nascido, né? Além das características físicas, é um recém-nascido mais hipotônico, mais molinho, né? Então, eu costumo dizer para as famílias que as crianças com síndrome de Down, na grande maioria das vezes, vai fazer tudo que as outras crianças fazem, só que num tempo um pouco mais diferente, um pouco diferente. Então, para evitar que esse tempo seja muito mais atrasado, entra aí a estimulação precoce. Então, para que evite que essa criança sustente a cabeça muito mais tardiamente, e isso aí vira uma bola de neve, né? Se ela demora a sustentar a cabeça, vai demorar a sentar, vai demorar a engatinhar, vai demorar a andar, e por consequência vai demorar a fazer as outras coisas, as outras atividades. Então é importante iniciar a estimulação precoce o mais rápido possível, para que melhore o desenvolvimento dessa criança, não fique muito mais atrasado em relação às demais crianças da mesma idade. Bem, é um desafio, né, o que propõe aí o presidente Lula, porque isso não tem na prateleira, né, doutor? O senhor não tem como simplesmente da noite para o dia dizer agora que todo mundo vai ter acesso ao exame cariótipo. Não é algo tão simples assim, né, doutor? Não, inclusive para diagnóstico, eu não li ainda o decreto, mas inclusive se tiver informando sobre diagnóstico pré-natal, vai ser uma grande dificuldade, pelo menos aqui em Alagoas, né? A gente vai ter uma grande dificuldade de fazer isso pelo SUS, atualmente, pelo menos, a não ser que o Estado resolva esse tipo de situação, mas o diagnóstico pré-natal vai ser uma dificuldade, e o diagnóstico pós-natal, para confirmação com cariótipo, nesse momento a gente está com uma dificuldade importante de fazer pelo SUS, né? De conseguir fazer o cariótipo pelo SUS. Bom, um outro problema que também não é de fácil solução é o número de profissionais habilitados para a estimulação precoce. A única universidade aqui no estado de Alagoas que forma, por exemplo, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais é a Uncisal. Nós temos agora uma segunda que está formando terapeutas ocupacionais, salvo engano, mas até um ano ou dois atrás apenas a Uncisal. E esses profissionais são escassos no mercado, porque não existe só síndrome de Down, né, doutor? Nós temos uma série de outras pessoas com deficiências, com outras deficiências, que precisam dessa estimulação também.
Isso. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade tanto de profissionais e os que estão disponíveis estão sobrecarregados, né? Então, como você falou agora, não existe só a síndrome de Down, existem outras condições que também precisam de estimulação precoce. Então, os profissionais são escassos e as instituições, infelizmente, estão sobrecarregadas, não conseguem dar conta da forma ideal que seria para realizar a estimulação precoce dessas crianças. De uma certa forma, o poder público meio que abriu mão em favor das instituições que estão na condição de organizações sociais de prestarem esse serviço. A exceção aqui no estado de Alagoas é um CISAL, que graças a Deus ampliou o seu CER, seu Centro Especializado em Reabilitação, está hoje mais pujante, mas ainda que a gente tivesse mais 4 daquele, a gente ainda teria muita gente de fora, né, doutor? Isso, verdade. Esse é um elemento que a gente precisa compreender. Eu acredito e já propus isso ao Estado, vou propor novamente, de que seja feito um levantamento, um censo sério sobre pessoas com deficiência no Estado. Seremos o único Estado do país a ter isso, pasmem. E uma vez que a gente tiver isso, doutor, saber quantos somos, onde estamos, quais são essas deficiências, e a alimentação desse processo durante aí 5 anos, a gente vai ter uma ideia de quantos entram no sistema por ano e ter uma clareza maior sobre quais são as necessidades dessas pessoas para que a gente possa fazer a demanda correta e a satisfação dessa demanda, doutor. Isso, só tem como fazer política pública para as pessoas com deficiência se a gente tiver minimamente esses dados, né? Para saber quantos, como você falou, quantos são, quem são, onde estão, quais são, se existe algum município de Alagoas em que isso há um número maior do que o esperado para a população, para a partir daí fazer políticas públicas adequadas para essas pessoas que precisam, que apresentam algum tipo de deficiência. Bom, doutor Reinaldo, o que é que a gente pode dizer para as mães mais jovens? Eu falo das mães, os pais sintam-se contemplados, mas é porque mãe é mãe mesmo. Quem vai lá para o doutor Reinaldo normalmente é mãe. Quem vai para as terapias normalmente é mãe. Quem carrega normalmente é mãe. Então falo mãe, sim, as mães. O que é que a gente pode dizer para as mães? É o fim ou, na verdade, é o começo de uma relação extremamente prazerosa, doutor? Não é o fim. É um recomeço, né? É claro que, na grande maioria das vezes, quando a mãe, como você falou, geralmente é a mãe que acompanha nas consultas, na grande maioria das vezes é um impacto, né? Porque na grande maioria das vezes o diagnóstico não foi feito durante o pré-natal, o diagnóstico é pós-natal, então a mãe não estava esperando ter uma criança com síndrome de Down, então há aquele impacto, aquele momento de susto, né? De encontrar um fato não esperado. Mas, como eu disse, quando eu converso com as mães, eu costumo dizer isso, que as crianças com síndrome de Down elas vão evoluir como as demais crianças, elas vão fazer o que as demais crianças fazem, mas num ritmo diferente, né? E vão precisar de um apoio diferente. Assim como as demais crianças precisam de um pediatra, as pessoas com síndrome de Down, as crianças com síndrome de Down também vão precisar do pediatra, mas de um outro tipo de suporte, com outros profissionais também para acompanhar e dar o segmento melhor possível para o melhor desenvolvimento possível dessa criança. Doutor Reinaldo Luna, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Ótima terça, excelente semana para o senhor. Boa terça, até mais. Doutor Reinaldo Luna é médico geneticista. Para você que é mãe ou pai de pessoa com síndrome de Down, olha, procura o Instituto Amor 21. Vai aí nas redes sociais, Instituto Amor 21 Oficial, lá no Instagram ou em qualquer outra rede social. Busca o Instituto Amor 21, é um instituto especializado em síndrome de Down, cuida aí de dezenas, talvez centenas aí de pessoas com síndrome de Down, presta um serviço extremamente relevante e você vai descobrir que esse túnel é todo iluminado, viu? Não tem escuridão nesse túnel, não.
e a pessoa com síndrome de Down vai melhorar o resto da casa toda. Aliás, onde chega, proporciona sempre um momento de acolhimento, um momento de alegria, um momento de inspiração. Inspire-se, inspire-se.